Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula do canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre o cerebelo parte 2, onde nós vamos trabalhar as conexões do cerebelo. Tanto as conexões aferentes, ou seja, informações que chegam no cerebelo, quanto as informações que saem do cerebelo. E aí nós vamos observar então de quais estruturas que o cerebelo recebe essas informações e qual o tipo dessas informações, como também de quais núcleos cerebelares que as informações saem e para quais estruturas, então, do sistema nervoso central que elas vão estimular. Espero que vocês gostem e entendam, e estudem bem aí essa parte 2 sobre as conexões do cerebelo e vamos aí para mais esta videoaula. Bom, pessoal, então nós vamos começar com as vias aferentes, ou seja, informações que chegam no cerebelo, tá? Então, a primeira via que nós temos ali é uma via chamada córtico-ponto cerebelar. É uma via originada no córtex cerebral, que vem aí tanto dos lóbulos frontal, parietal, temporal e occipital. Tá? Então, essas informações aí, elas se originam nesses córtex cerebrais, descem então aqui pela cápsula interna e chegam então nos núcleos pontinos, em núcleos da ponte aqui. Aí o que acontece? Eles vão fazer essa conexão com esses núcleos da ponte. Os neurônios que estão nesses núcleos da ponte saem desses núcleos, cruzam o plano mediano e vão em direção ao córtex cerebelar. Tá? Lembrando que essas informações entram no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar médio e vão terminar lá no córtex cerebelar. Tá certo? Então a primeira via, que é chamada córtico-ponto cerebelar, se origina então no córtex cerebelar, desce pela cápsula interna até os núcleos pontinos. Isso do mesmo lado. Dos núcleos pontinos, a informação então agora sai desses núcleos pontinos, cruza o plano mediano, sendo então contralateral, e penetra no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar médio, indo terminar ali no córtex cerebelar. Tá certo? A segunda via, ainda também que se origina no córtex cerebral, é a via córtico-retículo cerebelar. Tá? Essa via também tem origens aí no córtex, principalmente no sensório motor, envolvendo ali córtex frontal e parietal, vai descer aqui pela cápsula interna, terminando então nos núcleos da formação reticular. E aí vejam que essa via que vem lá do córtex para a formação reticular, tanto ela pode parar no núcleo do mesmo lado da formação reticular, como ela pode cruzar o plano mediano e se conectar com a formação reticular do outro lado. Por isso que nós chamamos que essa via é uma via bilateral. Tanto ela se conecta com a formação reticular do mesmo lado, como com a formação reticular contralateral. E aí, depois que fez a conexão com essa formação reticular, os neurônios da formação reticular saem, e entram no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar médio, e inferior, e vão então em direção ao córtex cerebelar. Tá? Então, essa via que vem aqui pela formação reticular, tanto ela pode entrar aqui pelo pedúnculo cerebelar médio, quanto pelo inferior. Tá? Lembrando que, a partir da formação reticular, as fibras elas não cruzam o plano mediano. Então, da formação reticular esquerda, entra no cerebelo lado esquerdo. E da formação reticular direita, vai para o cerebelo direito. As únicas fibras que cruzam são aquelas que vêm diretamente do córtex cerebral, que cruza o plano mediano e se conecta então com a formação reticular contralateral. Tudo bem? Essa via córtico-retículo cerebelar está relacionada com os movimentos voluntários. Não somente essa córtico-retículo cerebelar, como também a córtico-ponto cerebelar, que está relacionado também com a coordenação, a regulagem aqui dos movimentos voluntários originados no córtex cerebelar. Tudo bem? E ainda nós temos mais uma outra via originada no córtex cerebral,
que é a chamada de córtico olivo cerebelar. Então essas informações serão originadas no córtex frontal, temporal, occipital e parietal, vão descer aqui pela cápsula interna, lembrando que todas essas vias corticais passam pela cápsula interna, tá? Só que a córtico ponto termina nos núcleos pontinos, a córtico retículo na formação reticular, tanto unilateral quanto bilateral, e a córtico olivo ela vai terminar então aonde? No núcleo olivar inferior, da mesma forma que a córtico retículo, do mesmo lado e contralateral. Então as fibras que estão vindo do córtex cerebral se conectam com o núcleo olivar inferior do mesmo lado, e algumas fibras cruzam o plano mediano e se conectam com o núcleo olivar inferior do outro lado. Tá? E aí o que vai acontecer? Depois desses núcleos olivares inferiores, elas vão cruzar novamente. Do esquerdo vai para o direito e do direito vai para o esquerdo. Desse núcleo olivar inferior, as fibras, né, que saem desse núcleo cruzam então novamente o plano mediano, entram no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior, indo terminar no córtex cerebelar. Tá certo? Uma outra via, né, aferente aí para o cerebelo, agora já não vinda mais do córtex cerebral. Então lembrando que as vias aferentes para o cerebelo, originadas no córtex cerebral, são 3. A córtico ponto cerebelar, a córtico retículo cerebelar e a córtico olivo cerebelar. Além disso, nós temos outras fibras que vão entrar aí no cerebelo. E agora nós temos aqui o trato espinocerebelar, que vem da medula espinal. Tanto o espino cerebelar anterior como o posterior. Tá? Esses dois tratos eles vão ter origens, né, tanto homolaterais quanto contralaterais na medula espinal. Elas vão subir então pela medula espinal. Vai ocorrer então o cruzamento, né? O cruzamento pode ser homo e contralateral no cerebelo. E essas fibras, quando entram, né, elas vão entrar pelo pedúnculo cerebelar inferior, chegando então, elas vão subir como fibras musgosas, né? E aí, olha só, elas podem tanto vir pelo pedúnculo cerebelar superior, terminando no lobo anterior, como entrar aqui pelo pedúnculo cerebelar inferior, terminando no lobo posterior. Tá? Esse trato espinocerebelar, tanto anterior quanto posterior, eles trazem informações proprioceptivas dos músculos, lá dos fusos neuromusculares, órgãos tendinosos de Golgi, né? Dos membros superiores e inferiores, ou seja, dos músculos apendiculares, né? Membros inferiores e superiores, tanto os músculos mais distais quanto os músculos mais proximais, tá certo? E esses de músculos de membro superior e inferior terminam aonde, né? Eles vão terminar aqui no lobo anterior, então eles vão continuar subindo, penetram pelo pedúnculo cerebelar superior e terminam no lobo anterior do cerebelo. Já as fibras que penetram pelo pedúnculo cerebelar inferior e terminam no lobo posterior estão trazendo propriocepção de músculos, né, de membros inferiores e também da parte mais inferior do tronco, tá certo? Então é bem simples. O que vocês têm que saber é que o trato espinocerebelar traz informações de propriocepção dos músculos, tá? Porém, quando penetra pelo pedúnculo cerebelar superior, vai estar levando então informações de membro superior e inferior. Tá? Agora, as fibras que penetram pelo pedúnculo cerebelar inferior estão trazendo de músculos inferiores e da parte mais inferior do tronco. Né? E todas elas acabam então chegando aí nos córtex cerebelares. Só que daí no lobo anterior e no lobo posterior. Tudo bem? Uma outra via aferente para o cerebelo é o trato cúneo-cerebelar, né? Esse trato cúneo-cerebelar, ele tem a origem aqui no núcleo cuneiforme, tá? Que é também informações de propriocepção, tá certo? De propriocepção. Essas informações não
cruzam, então não ocorre o cruzamento, tá? Então ela chega do mesmo lado, se conecta com o núcleo cuneiforme e do núcleo cuneiforme então sai neurônios que vão até o cerebelo. Entram aqui pelo pedúnculo cerebelar inferior, terminando então no lobo posterior, tá, do cerebelo. E essas informações são informações de propriocepção, de membros inferiores, tá, e também de tronco mais superior, da parte mais superior do tronco. Então nós temos aí que o trato espinocerebelar ele vai trazer todas as informações de membro superior, membro inferior e a parte inferior do tronco. E o trato cúneo cerebelar traz informações de propriocepção de membros inferiores, né, e também da parte superior do tronco, tá ok? Ainda, né, como fibras aferentes para o cerebelo, nós temos aqui as que vêm pelo núcleo vestibular, tá? Lembrando que essas informações que vêm pelos núcleos vestibulares, tá, elas vão penetrar aqui pelo pedúnculo cerebelar inferior e elas vão especificamente aí para o lobo flóculo nodular ou nódulo flocular, tá? E automaticamente o lobo flóculo nodular mais os núcleos vestibulares, né, e todas as vias vestibulares aí constituem o sistema vestibular, o sistema vestibular aí relacionado com a parte de equilíbrio, né, a parte de coordenação motora e informações relacionadas ao movimento, posicionamento do corpo, né, em relação ao ambiente, em relação à gravidade, tá certo? Então essas informações elas são originadas lá no vestíbulo do ouvido interno, elas vêm então aqui pelo núcleo vestibular, terminando então nos núcleos vestibulares, tá? Essas informações não são cruzadas, certo? Elas vão chegar do mesmo lado aqui nos núcleos vestibulares, e dos núcleos vestibulares então, agora essa informação ela vem, né, como fibras musgosas, né, para o lobo, né, flóculo nodular, penetrando aqui pelo pedúnculo cerebelar inferior. Então, automaticamente, todas essas informações que entram aqui nesse lobo flóculo nodular, pelo pedúnculo cerebelar inferior, estão relacionadas a movimento, posição, movimento e posição relativos, então, à gravidade da Terra, tá certo? E automaticamente constituem aí o sistema vestibular, né? O sistema que está relacionado aí com o posicionamento do corpo em relação ao ambiente, movimentos e também a manutenção do nosso equilíbrio e postura corporal. Tudo bem? Então aqui nós observamos nessa imagem, pessoal, as informações vindas aqui do labirinto, né, que é do vestíbulo, e chegando então aqui nos núcleos vestibulares, tá? Lembrando que o sistema vestibular, ele não compreende somente as informações que vêm do vestíbulo para os núcleos vestibulares e dos núcleos vestibulares para o cerebelo. Não, ele compreende também todas as informações que se originam dos núcleos vestibulares e vão além do cerebelo para, né, superiormente se conectando ali através do fascículo longitudinal com os nervos dos núcleos oculares, né, troclear, oculomotor e abducente, como também informações que descem para a medula espinal, né, formando aí o fascículo longitudinal medial que vai se conectar com os neurônios motores da medula espinal para garantir então a contração de músculos, principalmente extensores, para manter aí a posição, o equilíbrio do nosso corpo, tá certo? E também aquelas informações que vão para o cerebelo, né? E lembrando então, ó, que se conecta com o cerebelo, formando então a via, né, vestíbulo cerebelar, chegando então aqui no núcleo, no lobo flóculo nodular, tá? Penetrando pelo pedúnculo cerebelar inferior. Só que nós observamos que
essas informações que vêm pelo nervo vestíbulo-coclear, tanto elas podem se conectar com o núcleo vestibular e o núcleo vestibular se conectar com o cerebelo, como algumas fibras diretamente desse nervo vestíbulo-coclear vão direto para o cerebelo. Tá? Então, eu tenho fibras que tanto se conectam direto com o cerebelo, quanto fibras que se conectam com o núcleo vestibular, né? Medial, e aí automaticamente então vai para o cerebelo. E aí nessa maneira constitui então o sistema vestibular, que garante toda a manutenção do nosso posicionamento, tônus muscular e equilíbrio, né? Relacionado então aos movimentos do corpo, às posições do corpo, né? Relacionados aí à gravidade da Terra, tá ok? E agora nós vamos ver aqui as fibras eferentes, ou seja, que saem então do cerebelo. Na parte 1 de cerebelo, eu falei para vocês que todas as informações saem do cerebelo, né, especificamente pelos núcleos cerebelares, tá? Pelo globoso, emboliforme, fastigial e denteado, tá certo? Além disso, tem algumas fibras que saem do córtex cerebelar diretamente, né? Que se conectam aí com o núcleo vestibular, com os núcleos vestibulares, para garantir então, para formar depois o trato vestíbulo-espinal, para garantir aí uma ação mais rápida, né? Para manutenção da postura corporal, né? Para manter o equilíbrio aí. Mas então a primeira via eferente do cerebelo é chamada via globoso emboliforme rubro. O que significa isso? Então são informações que saem dos núcleos globoso e emboliforme e vão em direção ao núcleo rubro lá do mesencéfalo. E esta informação, depois do núcleo rubro, olha só, o núcleo rubro envia informações, né, cruzando o plano mediano, descendo até a medula espinal, né, fazendo a estimulação dos neurônios motores da medula espinal. Então, esta via tem uma função do quê? Influenciar na atividade motora do mesmo lado. Né? Então, vejam que as informações saíram do lado direito do cerebelo, cruzaram, né, o plano mediano, e foram para o núcleo rubro do lado oposto. Só que do núcleo rubro, que é do lado oposto, as fibras voltaram a cruzar, né, para o lado direito novamente e descer para o lado direito. Então essa via, ela sai do lado direito, vai para o lado esquerdo, depois volta para o lado direito e desce. Então ela é do mesmo lado, ou seja, ela do mesmo lado, né, ou seja, homolateral. Tá certo? Só ocorrem então os cruzamentos, tanto da via que sai do cerebelo, cruza o plano mediano para se conectar com o núcleo rubro. E do núcleo rubro, a informação cruza novamente o plano mediano para voltar para o mesmo lado onde foi originada essa informação, desce até a medula espinal para então ativar aí os neurônios motores da medula espinal. Essa informação, essa via, ela sai do cerebelo, então, pelos núcleos globoso e emboliforme, passando, né, pelo pedúnculo cerebelar superior, tá ok? Então, nós temos a via globosa emboliforme rubra, e depois do núcleo rubro, nós temos a formação aqui do trato rubro-espinhal, tá ok? Nós temos uma outra via de saída, que é a via dentotalâmica. Então ela vai sair aqui, ela vai se originar do núcleo denteado, sai do cerebelo pelo pedúnculo cerebelar superior, cruza o plano mediano e se conecta com neurônios motores do tálamo. E esses neurônios motores do tálamo, então, estimulam o córtex cerebral. E depois o córtex cerebral forma o trato córtico-espinal que vai diretamente lá para a medula espinal. Tudo bem? Então a função desta via dentotalâmica é influenciar toda a atividade motora homolateral, né? Ou seja, do mesmo lado. Por quê? Professor, mas o senhor não falou que cruzou? Acompanha comigo o raciocínio. Do lado direito, saiu do núcleo denteado, cruzou o plano mediano e se conectou com o tálamo do lado esquerdo.
O tálamo do lado esquerdo se conectou com o córtex motor do lado esquerdo. O córtex motor do lado esquerdo originou então as fibras córtico-espinais que descem pela cápsula interna até a pirâmide. Só que na pirâmide, essas fibras do lado esquerdo cruzam de novo o plano mediano para o lado direito. E aí desce do lado direito. Automaticamente, nós temos o quê? Que a informação foi originada do lado direito do cerebelo e voltou depois no final para o lado direito, para comandar todo o lado direito da medula espinal. Então, por isso que ela é chamada de homolateral. Tá? E aí, automaticamente, vai estimular todos os neurônios motores da medula espinal. Tá? Então, esta é a via. Tá ok? Esta é a via. Então, origem, núcleo denteado, sai pelo pedúnculo cerebelar superior, cruza o plano mediano e vai terminar ali no tálamo, especificamente no núcleo ventral lateral, tá? Do tálamo do lado oposto, né? Esse núcleo ventral lateral estimula o córtex motor do lado esquerdo, do contralateral. Do córtex cerebral se originam então as fibras córtico-espinais que descem pela cápsula interna até a pirâmide. Na pirâmide ocorre a decussação, ou seja, o cruzamento dessas fibras para o lado direito novamente e desce então, né, para o lado direito da medula para estimular então o mesmo lado que a informação se originou no cerebelo. Então, se é do lado direito, volta para o lado direito. Se é do lado esquerdo, ele vai cruzar para a direita, tálamo direito, córtex motor direito, desce para a pirâmide direita, cruza e desce a medula do lado esquerdo. Então, sempre se originou do lado esquerdo no cerebelo, vai voltar para o lado esquerdo. Lado direito, volta para o lado direito. Tudo bem? Depois nós temos a via fastígio vestibular, ou seja, se origina então do núcleo fastigial, sai aqui pelo pedúnculo cerebelar inferior e termina no núcleo vestibular. Tá? Do núcleo vestibular, essa informação desce do mesmo lado, né, formando então o trato vestíbulo espinal até a medula espinal, para se conectar com os neurônios motores da medula espinal, influenciando, né, facilitando aí o tônus muscular de músculos extensores, justamente para quê? Para manter a posição, o equilíbrio, né, de acordo com as informações de movimento e posicionamento do corpo que chegaram aqui no cerebelo. Tudo bem? Aqui, pessoal, então mostrando, né, as conexões do cerebelo vestibular, né? Então aqui nós temos o núcleo vestibular, né? Do núcleo vestibular, então, ele recebe informações e o núcleo vestibular manda, então, para o cerebelo, né? Enviou aqui para o cerebelo e do cerebelo, então, sai aqui, né, do córtex lóbulo flóculo nodular e também do núcleo fastigial para os núcleos vestibulares novamente. E aí os núcleos vestibulares vão enviar essas informações tanto para o núcleo da ponte, quanto para os núcleos oculares, como vai enviar também para a medula espinal. Tá certo? Então vejam que a relação íntima que existe entre os núcleos vestibulares e o cerebelo é muito intensa, né? É muito íntima essa conexão mesmo. Porque todas as informações que são originadas, né, lá do ouvido interno, relacionadas a posicionamento e movimentação do corpo, chegam nos núcleos vestibulares, vão para o cerebelo, do cerebelo voltam para os núcleos vestibulares e aí os núcleos vestibulares se conectam, né? Tanto com a formação reticular, quanto com os núcleos dos nervos oculares, como também com a medula espinal, para garantir aí o tônus muscular, né? a postura corporal, né? Para manter aí o nosso equilíbrio. Além disso, nós temos uma outra via também chamada fastígio reticular, que sai então aqui do núcleo fastigial e vem para a formação reticular, do mesmo lado. Tá? Então ela sai do núcleo fastigial pelo pedúnculo cerebelar inferior e vem para a formação reticular do mesmo lado. Aí a formação reticular vai descer para a medula espinal, formando então o trato retículo espinal, para estimular então os neurônios motores da medula espinal, influenciando no tônus muscular,
de músculos, principalmente dos membros, tá? Principalmente dos membros. Aqui então, pessoal, nós temos uma imagem, né, um gráfico aqui mostrando então toda a conexão do cerebelo espinal, né? Então o cerebelo com a medula espinal. Então nós observamos que os riscos em azul, né, que estão chegando então aqui no cerebelo. Então o cerebelo recebe tanto informações da oliva inferior, recebe informações do núcleo reticular da ponte, do núcleo rubro, né? E também informações que vêm da própria medula espinal, tá? E aí, e além disso também, né, dos núcleos reticulares aí, da formação reticular, também chegam para o cerebelo, né? E aí do cerebelo essas informações saem para os núcleos, né, cerebelares, então tanto o núcleo fastigial quanto o globoso e emboliforme. O fastigial estimula os núcleos vestibulares que vai para a medula espinal, né? E dos núcleos vestibulares também vai ali para a ponte, certo? E as informações que saem dos núcleos globoso e emboliforme vão estimular tanto a formação reticular, como o núcleo rubro, como também aí o núcleo ventral lateral do tálamo, estando relacionados então com a parte motora, né? Nós vemos aí que o complexo olivar inferior está relacionado com a sensibilidade geral, né? E estando conectado com o núcleo rubro e também com o córtex cerebral. E automaticamente envolvido com o controle aí dos movimentos voluntários. Aqui também mostrando, né, uma outra imagem com a relação, né, da conexão do córtex com o cerebelo, né? Então, os núcleos da ponte, o complexo olivar inferior, né, enviam informações para o cerebelo. O cerebelo, então, o córtex cerebelar envia informações para o núcleo denteado. O núcleo denteado envia informações, então, tanto para o núcleo rubro quanto para o núcleo ventral lateral do tálamo. E aí, esse núcleo ventral lateral do tálamo estimula o córtex motor primário, né? E aí forma depois o trato córtico espinal, que vai, né, o trato córtico espinal, que vai descer lá para a medula espinal. Então nós vemos que os núcleos da ponte, né, recebem de todo o córtex cerebral, né, e aí envia para o cerebelo, e o cerebelo retorna essa informação, controlando aí o tálamo, que vai controlar o córtex motor primário e controlando depois automaticamente os movimentos. E a relação que existe aqui junto com o complexo olivar inferior, nós vemos que garante toda uma questão de aprendizagem motora repetitiva. Então todos os movimentos que a gente aprende e através da repetição, nós vamos utilizar esse complexo olivar inferior, né, enviando informações para o cerebelo, né, e aí o cerebelo coordenando toda a parte, além de receber informações do próprio córtex cerebral, e depois estimulando aí principalmente o tálamo, né, que vai controlar aí o córtex motor primário. Então nós observamos que o vermes, né, o vermes está relacionado mais com a parte do equilíbrio e postura, apresenta então o núcleo fastigial, que se conecta com o bulbo e a ponte, então automaticamente vai se conectar com a formação reticular e os núcleos vestibulares, né. A zona intermediária, né, nós vamos ter aí o núcleo globoso e emboliforme, que se conectam, estão relacionados com os núcleos da base, o ventral lateral e o ventral anterior do tálamo, que são núcleos motores, o núcleo rubro e a formação reticular, né? Então ele vai trabalhar, ele vai estar relacionado com agonistas e músculos antagonistas dos pés e das mãos, principalmente das mãos, né? E a zona lateral, nós temos aí o núcleo denteado, que se conecta com os dois núcleos motores aqui do tálamo e que depois se conecta com o córtex cerebral. E nessa conexão toda ele vai coordenar todas as atividades motoras sequenciais iniciadas pelo córtex cerebral motor, né? Não, iniciados pelo córtex cerebral de uma maneira geral, mas depois ele vai estimular o córtex cerebral motor para realizar então os movimentos, ok? E aqui depois, por último, eu deixei então duas tabelinhas bem legais aí, né, com todas as vias, né, aferentes, quais são as suas funções, aonde se originam e aonde terminam
no cerebelo, né? Então nós vemos aqui, ó, córtico ponto cerebelar, começa nos lobos, né, cerebrais, termina, né, no córtex cerebelar, porque ela vai entrar, né, ela vai estimular os núcleos pontinos, as fibras rugosas indo para o córtex cerebelar. Automaticamente transmite, né, a função é transmitir todo o controle pelo córtex cerebral. Tanto o córtico ponto, quanto o córtico olivo, quanto o córtico retículo, né? O que vai diferenciar aqui é que o córtico ponto é pelas fibras musgosas, o córtico olivo pelas fibras trepadeiras, né? E aqui através dos núcleos olivares inferiores, e o córtico retículo através da formação reticular, recebendo então nas áreas sensório-motoras, tá? Depois espino cerebelar, né? E assim por diante. E depois as vias eferentes, né? Então as 4 vias eferentes, né? Quais as suas funções, de quais núcleos cerebelares se originam e qual o destino. Tudo bem? Então assim, pessoal, chegamos ao final de mais desta videoaula sobre o cerebelo, sobre as conexões do cerebelo, né? Cerebelo aí, parte 2, ok? Então aqui estão as referências utilizadas para esta aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido e entendido sobre as conexões do cerebelo. Deixem seus comentários nos vídeos para que eu possa estar tirando dúvidas, respondendo todos vocês aí. Ativem o sininho de notificação para sempre receber novidades de novos vídeos todas as semanas. E se inscrevam no meu canal para que, né, me ajude aí a continuar com esse trabalho de disponibilizar videoaulas de qualidade e gratuitas para todos vocês aí. Então desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula do canal Anatomia com o Professor Carlão.